vamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast Conversar, onde, e já agradeço aos internautas, hoje o podcast conseguiu atingir a marca de 1.000 inscritos e tem crescido aceleradamente. Aqui, graças ao nosso hostess, José Márcio Rego, economista, ex-professor do FGV, foi o editor do livro e organizador do livro Conversando com Economistas. À minha frente eu tenho o Fábio Anderaus, que tem trabalhado na área de finanças, especialista em finanças, na área de economia, um expert em Piero Sraffa, um economista muito importante do século passado. E o nosso entrevistado de hoje, o Paulo de Tarso Pesgraves Leite, que é professor Soares. Eu estou com uma falha de memória. O professor Paulo Soares, então, que é professor da USP, da FEA da USP, e que vai conversar conosco hoje. Um dos maiores especialistas em Marx do Brasil. Né? Um dos maiores especialistas em Marx do Brasil. E de outros autores também da escola marxista, né? Paulo, vamos começar. Aqui a gente normalmente começa como quem está nos assistindo muitas vezes não conhece os detalhes da pessoa com quem nós estamos conversando. Você fez graduação na Universidade Federal da Bahia, né? Depois veio aqui em São Paulo para fazer o mestrado na FEA USP, no IP-USP. Né? Antes de ser FIP, era o IP, né? Instituto. Aí você fez o seu doutorado, você virou professor da FEA. Não, primeiro eu comecei a dar aula na PUC. Na PUC aqui. De São Paulo, em 75. Tá, em 75. Eu entrei na PUC para substituir o Jeter Abreu, que dava aula de economia brasileira. Sim. Aí eu entrei para substituir ele. Aí em 80 eu entrei na FEA. Sim. Né? E fiquei lá até hoje. Né? Sim. Aí depois você vai falar um pouco das suas dissertações, as coisas, o seu tema o seu objeto de estudo, né? Que está muito ligado a desenvolvimento econômico, a economia brasileira, né? Deixei. Eu sou uma metamorfose ambulante. Sim. Eu comecei a vida como monetarista. Sim. Eu fiz todos os cursos na área monetária. Meu apelido na USP era Filho do Broda. O Broda era um professor argentino que o Afonso Pastore trouxe de Chicago e que o pessoal odiava o Broda. Mas eu fiquei encantado com o Broda, porque o Broda era muito bom. Mas ele destratava brasileiro, aquela arrogância argentina e tal. Eu não ligava, eu queria aprender com o Broda. Eu falava, carinho que me dá é Bebete, que é minha mulher. Do Broda eu quero que ele me ensine, né? E aí eu fiz todos os cursos e fiz o curso do Mendonça, uma disciplina com Mendonça, Zé Roberto Mendonça de Barros. Sim. Aí eu falei para ele, Beto, eu acho que todas essas teorias de inflação são ridículas. Ele olhou para minha cara assim, eu falei, eu acho tudo uma porcaria. Não... Será que ninguém nunca falou nada de interessante nesse país? Né? Porque, pessoal, todo mundo falando bobagem. Eu não acho que não teve gente que não tenha falado coisas interessantes. Aí ele falou, olha, tem um cara interessante, procura na revista econômica, eu não lembro direito do nome. Aí eu fui lá ler, aí fiquei lendo essa revista, aí descobri o Inácio Rangel. Aí eu falei, mas nossa, eu gostei desse Rangel. Ele falou, esse cara era muito importante. Eu falei, tá legal. Aí eu fiz o trabalho. Fiz o trabalho de conclusão, tal, fiz a prova, era uma prova e um trabalho. Aí um dia eu estou no cafezinho, ele chega para mim e fala assim, vamos conversar, porque seu trabalho tem 3 problemas. Puta, eu quase me borrei nas calças, né? Eu falei, puta vida, né? Aí saímos do cafezinho, fomos para a sala dele, e eu nervoso, tenso, né? Aí ele pegou, pôs assim, na minha frente o trabalho, e eu olhei e estava escrito lá, A+, e tinha 3 pontinhos. Aí eu olhei aquilo e falei, isso é fácil de responder, né? Mas ainda temeroso, né? Eu não consegui ver, eu estava tão nervoso que não vi que tinha um A+, que ele estava
fazendo uma gozação comigo. Aí ele falou, olha, se você solucionar esses 3 problemas aqui, você tem uma bela dissertação de mestrado. Aí eu comecei a estudar o Rangel. E eram 3 coisas fáceis. Só que aí eu percebi que não fazia sentido estudar a inflação sem estudar ciclo. Só pode tratar de inflação no ciclo econômico. Não faz sentido você abandonar. E aí eu continuei estudando e percebi que não fazia sentido estudar a inflação brasileira, não no ciclo, mas na crise. Aí eu acabei fazendo uma dissertação, presunçoso, arrogante, coisas da juventude. Hoje eu teria parado só no Rangel, mas eu meti a Conceição, o Paulo Singer e o Mário Henrique Simons. E fiz uma comparação dos diagnósticos dele sobre crise. Bom, aí eu fui mudando, né? Quer dizer, o cara monetarista vira rangeliano, né? E continuei estudando. E quando chegou em 79, eu li, para 80, eu li um texto do Lúcio Coletti. Porque eu não entendia nada de Marx. E eu achava aquilo um horror. Ele vai, volta, eu não entendia. E os meus colegas falavam, não, Marx é ótimo. Eu falava, pô, eu sou meio burro, né? Eu assim, intimidado, porque todo mundo falava que Marx era uma maravilha. E eu falava, eu não entendo esse cara. Eu cheguei a cogitei até de abandonar de estudar Marx. Aí, quando caiu nas minhas mãos esse texto do Lúcio Coletti, que é a introdução que o Lúcio Coletti fez aos primeiros escritos do Marx, na edição da Penguin, aqueles livros de estudante, aqueles, né, que era mais barato e tal. Eu comprei aquilo, li e fiquei encantado. Porque a tese do Coletti, entre outras coisas, ele diz o seguinte, o Marx trabalha com inversão sujeito-predicado. Aí eu falei, agora eu entendi o tal do vai e vem. Sim. Não é vai e vem, né? Ele está dizendo, a gente interage, nós dois interagimos, criamos um negócio fora de nós, que ganha vida fora de nós e vem e nos subjuga. Não é o vai e volta. Eu falei, agora entendi. E aí eu passei a ter uma compreensão do Marx absolutamente distinta dos colegas. Eu parei de ver o Marx como um economista. E comecei a seguir a linha do Lúcio Coletti. Depois, Lenin, né? Também o Lenin é uma coisa super importante na minha vida acadêmica e política. E aí, larguei o economista, né? Hoje eu sou muito pouco economista. Esse senhor na sua camiseta é o Lenin, não? Esse aqui? É o Lenin. É o próprio. Eu vim para provocar. Tá certo? E aí, hoje, porque o que eu tenho de retido na mente, porque o Marx, tal como eu entendo, ele é um crítico da positividade científica. Tá, eu concordo com o Daniel Ben-Said. O Marx não tem uma filosofia da história. Ele não tem um finalismo. O Marx é crítico da positividade científica. E aí eu passei a olhar para a ciência com um olhar desconfiado. Porque o que o Marx está dizendo? Ele chama isso de mistificação filosófica. Você olha para o real, reduz a categoria lógica, constrói um enredo e explica o real por esse enredo. Eu falei, isso é uma mistificação. Então eu comecei a olhar com cuidado. O Marx diz, olha, o que você faz é você ter uma verdade, você olha no real para ver se encontra essa verdade no real. Você vai buscar a existência empírica da verdade que você tem antes. E o Marx diz, você tem que fazer o contrário. Você tem que buscar a verdade da existência empírica. Então, não existe modelo marxista. Eu acho que é um equívoco você falar em modelo marxista. O que ele tem é uma reflexão sobre as coisas. E qual é a reflexão que eu estou indo muito rápido? Não, está indo ótimo. Tá? Qual é a reflexão que o Marx... O Marx é um cara que está preocupado com a produção da vida. Ele não é um economista, né? O problema dele é o que faz o sufoco da vida. E a conclusão dele é que o sufoco da vida é produzido
pela produção da vida mediante a troca. Então ele não pode ser um economista. Se a origem do sufoco da vida é a troca, não faz sentido você achar que ele estudou a troca para solucionar, para entender, não. Ele estudou a troca para dizer que ela tem que ser abolida. A única proposta legitimamente marxista que sai do Marx é a abolição da troca. Todo o resto é apropriação burguesa de uma reflexão que ele tem sobre a produção da vida. Paulo, só uma curiosidade, sem querer interromper a tua linha de coisas, você chamou a atenção que a partir de 79, lá na PUC, né? Isso. Você começou a se aprofundar lendo Lúcio Colletti, né? Você travou contato, discussão com o João Machado lá nessa época, não? João Machado Borges? Nossa, a gente se detestava. Porque o João Machado é um cara que estudou bastante Marx também. Sim, mas naquela época eu pensava essas coisas. Eu tive uma formação do Marx tradicional. Eu sou um cara que renego a minha... Eu sou feito Marcelo Gleiser. Ele tem um livro que eu adoro, onde ele diz, eu estou fazendo um ajuste de contas com a minha tese de doutorado. Quer dizer, o que eu apresentei lá nas coisas que você me convidou é um ajuste de contas com o marxismo que eu aprendi. Todo aquele embate que eu tive com Beluso, é um ajuste de contas com esse marxismo. Que eu digo, olha, seguindo Marx, eu digo, é místico, é religioso. O marxismo é uma seita. Entende? Então, o João Machado Borges, naquela época, é uma coisa interessante. Eu acho que eu vou ter oportunidade de registrar uma coisa que ninguém registrou. Tem muita mistificação em torno do grupo do Paulo Singer na PUC, lá no fim dos anos 70. Grupo do Paulo Singer, mas na realidade, o grande nome não era o Paulo Singer. O grande nome era o Alfredo Filellini, um burocrata do Banco do Brasil, que virou chefe do departamento e que começou a renovar a PUC. Quem era o pai de nós todos não era o Paulo Singer, era o Filellini. Foi o Filellini que começou pegando gente da PUC, gente da USP, gente da GV, e veio mesclando. Ele falou, eu vou montar uma patota heterogênea, tá certo, aqui, que combina as diferentes escolas para criar uma escola PUC. Então, o grande nome é do Alfredo Filellini e ninguém reverencia, todo mundo reverencia o Filellini. O Paul Singer. Paul Singer, desculpe, o Paul Singer. Aí, esse grupo do Paul Singer foi que fez a primeira reforma estrutural de currículo de economia. O que é essa reforma? Ela tinha duas coisas. Tinha uma, era pela primeira vez no Brasil, você tinha um curso de economia com 3 semestres obrigatórios do Marx. Era livro 1, livro 2 e livro 3. Mas o mais importante era o curso de introdução à economia. A alma não está no Marx, como as pessoas pensam. A alma está no curso de introdução. Porque o que é o curso de introdução? Você combina a história do pensamento econômico com metodologia. Então, o que a gente queria falar? Olha, a pergunta do economista muda ao longo do tempo. A primeira pergunta dos clássicos é como é que você gera e distribui riqueza. Aí você chega no fim, aí você vem para o Smith, Marx, Marshall e Keynes. Uhum. Né? Aí vem o Marx, outra pergunta, o Marshall, outra pergunta, e o Keynes, outra pergunta. Era para mostrar para o aluno que a coisa muda, que essa coisa de manual, que você chega na ponta, que é a ponta do conhecimento, não é verdade. Porque ele faz perguntas diferentes, o manual faz perguntas diferentes. O que mudou foi a pergunta, o que não significa superioridade. Porque as perguntas antigas continuam perguntando. Até hoje você não sabe como é que você gera e distribui riqueza. A resposta hoje é simples, é pelo mercado. E a gente sabe que a coisa é mais complicada do que simplesmente entregar para o mercado. Então, aí esse grupo, inclusive, quem sugeriu o Paulo Singer, porque a gente falava assim, pô, nós somos muito novos, nós precisamos de um cara de cabelo branco, porque nós somos muito voluntariosos e tal. Precisa ter um cara que fala, meninada, calma aí, né? Aí o CAE, o Elcior Santana, né? GV,
né? Inventa o Que hoje está na Universidade de Georgetown, né? É, exatamente. Ele inventou o Singer. Aí veio o Singer. E aí a gente teve uma desilusão com o Singer. Porque a gente percebeu que até do Marx a gente sabia mais. Tá certo? Até do Marx a gente sabia mais. E aí falamos, bom, o Singer monta o PT. E pensou que o grupo ia todo para o PT. Mas aquele grupo era uma mistura de liberal com comunista, stalinista. Entendeu? E aí não foi ninguém para o PT, fora o João Batista, né? Que era trotskista, não foi ninguém. Aí deu aquele estremecimento e falou, não, vamos trazer outro cara. Aí a Norma Casseb, né? Ela inventa... Norma Brasil Casseb. Norma Cristina Brasil Casseb. Ela inventa o José Chazin, um filósofo brilhante, da velha, hoje eu estou achado, mas na época brilhante, que estava vindo da África, que ele tinha participado das lutas de libertação e tal, né? E aí a vinda desse comunista, prestista, né, ala esquerda do partidão e tal, racha o grupo. E aí acabou a aventura PUC. Do qual a autocrítica que eu tenho a fazer é que nós fomos idealistas. E, no fundo, é do marxismo que eu professava, aquele idealismo, aquela mistificação, aquela coisa épica, né? É uma coisa muito descolada do Marx que eu leio hoje. O que aconteceu? O currículo era muito legal, só que não tinha professor para dar. Então ficou uma farsa o currículo da PUC. Todo mundo badalando, tal, e a gente fala, gente, não dá. Na sala de aula não acontece aquilo que a gente pensou. Está uma zona, está uma bagunça. Mas fomos derrotados pelo PT. A nossa racha com o Aloysio Mercadante Oliva, com o João Machado, com toda aquela turma petista, vem dessa época. Eles, com o apoio do Singer, eles nos derrotam. E aí saímos como derrotados e o negócio não virou aquele sonho de reforma curricular. Porque quando nós fomos para a eleição, a gente falou, nós temos que parar. Nós cometemos o sonho, o delírio de achar que a verdade ia triunfar. Então nós falamos para o eleitorado, falar, erramos, fomos à frente demais, precisamos voltar atrás, recuperar, porque a qualidade, aquele currículo não está se realizando no cotidiano. Tomamos uma surra eleitoral monstruosa. E aí desmontou. Paulinho, o que, se você puder sintetizar, o que na essência diverge a tua visão do Marx da visão que o Beloso tem do Marx? O Beloso é hegeliano. Tá certo? É a linha de Hegel. Eu sou o cara seguinte. Eu li as coisas de antes do Capital. Ali o Marx destrói completamente Hegel. Né? Nas apresentações que eu faço, eu não invento nada. Cada slide eu mostro, página tal, né? Obra tal. É uma coletânea de afirmativas do Marx, de críticas do Marx. Tá certo? O Marx chama Hegel de mistificação filosófica. Ora, depois diz que ele muda. Aí eu pergunto assim, espera aí, essas críticas estão erradas? Não sei, ninguém diz. Não, ele mudou epistemologicamente. Digo, mas por quê? Ele teve uma revelação mística, né? E aderiu ao misticismo? As pessoas falam, não sei o quê, superioridade hegeliano e tal. Fala, olha, eu fico com o Marx da juventude, entre aspas. O que eu acho que aconteceu no Capital, ele fala dialeticamente, na linguagem dialética, ele não investiga dialeticamente. Ah, não, olha, o pós-fácil, o prefácio, a segunda edição, não sei o quê, está claro que ele mudou. Eu digo, gente,
Vamos ler isso com calma. O que ele fala? Primeiro ele diz assim, olha, tem um cara que descreveu bem o meu método. Ele não diz o nome do cara. O que me leva a suspeitar que era ele mesmo que redigiu diferente, né? Aí, acabou essa descrição do meu método, que o cara supostamente fez, ele falou assim, é preciso distinguir modo de investigação de modo de exposição. Opa! Acabou. Por que depois que ele descreve, imediatamente em seguida ele fala, vamos separar modo de investigação de modo de exposição. Aí quando ele vai, em seguida, ele explica o modo de investigação. Quando ele explica o modo de investigação, ele repete o que ele falou lá nos manuscritos econômicos filosóficos. Ele diz, você tem que para do presente, você olha para trás e vai investigar como nascimento, surgimento, desenvolvimento, mudanças de forma, a interligação entre as mudanças de forma até chegar ao presente. É o presente que explica o passado, não é o passado que explica o presente. Pô, isso não tem nada com dialética. O modo de investigação que ele descreve é a negação da dialética. E aí ele continua, no parágrafo seguinte, fala, olha, se você tiver sucesso em descrever essas modificações, ele não fala de causação, ele fala sucesso em descrever as mudanças de forma. Se você tiver sucesso, você vai espelhar no plano ideal a vida da realidade pesquisada. Então, você espera. E aí ele fala, ó, toma cuidado para não parecer que você tinha uma concepção ex ante. Que não tenha uma teoria que você tinha uma teoria que você olhou para o real e fez a teoria. Então, a minha hipótese é que o modo dialético é um modo de exposição. Ele está querendo conversar com os hegelianos. Por isso que, quando eu fiz a exposição lá no Mangaba, que até hoje não conseguimos fazer o Daniel Omar Pérez explicar, porque ele foge, né? É uma coisa impressionante. Ele vai vir aqui no podcast. Então você, por favor, diz, o Paulinho esteve aqui e cobrou que você explique. Ele vai ouvir, ele vai ver aqui o Paulinho. Porque ele falou duas coisas da exposição. Ele falou, você está retomando, né, um Marx que, com uma perspectiva que foi abandonada pela filosofia ocidental desde o pós-guerra. É a questão do acaso. No meu Marx, é um Marx que, diz o Marx, a lei do mundo é a lei do acaso. Portanto, ele não tem uma filosofia, a lei do acaso, ele não tem uma filosofia da história. Ele falou, isso você está retomando esse Marx, ele achou muito interessante. E falou, eu também não vejo Hegel no Capital. Eu falei, pô, né? Evidentemente, o Daniel tem muito mais conhecimento, cultura que eu, né? Eu tô louco para aquele, porque para mim é um modo de exposição. E ele diz que não acha que o Capital que seja uma aplicação de fato do Hegel. E ele é um cara de um nível, né, muito superior ao meu, e eu tô louco para ver que ele explique. Porque o meu é simples, eu falo, olha, estou prestando atenção nisso, não acho que ele renegou o passado, né? Então, a única explicação é que é uma coisa de... Eu vou imitar o Jô Soares, não se deprecie, não se deprecie. Não, é verdade, eu aprendi com Lenin que a primeira condição para ser feliz é não ter ilusão a respeito de si mesmo. Eu não sou um grande intelectual, a única coisa que eu fiz foi ler, reler e refletir. Eu limito a isso. E nessa lei lida, relida, eu cheguei à conclusão diferente do que as pessoas. Não por brilhantismo meu, mas porque eu tive uma luz chamada Lúcio Coletti, que tem uma longa exposição dizendo que dialética é uma bobagem. Dialética materialista é uma tolice. Porque a dialética só existe nos conceitos. Entende? Então, o Coletti é o grande farol que eu tenho. Que quando ele explica brilhantemente a questão da dialética, porque que não faz sentido falar em dialética materialista, eu falei, pô, esse cara tem razão. É isso mesmo. E aí eu mudei de jeito, eu sou um marxismo que não tem nada a ver com o marxismo tradicional.
Daí o que acontece? Vem o racha com o Beloso. Tá certo? O Beloso é um marxista tradicional. E também tem uma leitura diferente do Beloso na questão do imperialismo do Lenin. Para o Beloso, o imperialismo é o auge do conceito de capitalismo. E eu digo, a la Lenin é a fase de decomposição e parasitismo do capitalismo. É a senilidade, é a decadência. Não é o auge do conceito. Ao contrário. É ao contrário. É a antessala do socialismo ou da barbárie. Então, não dá conversa, não tem diálogo. São duas coisas absolutamente opostas que nunca vai haver uma coincidência. Mas eu sei que o modo que eu leio é absolutamente distinto, minoritário. E o pessoal acha que eu sou louco, porque o consenso, né? O consenso é o Marx hegeliano, Sim. que teve mudança epistemológica, não sei o quê, e eu digo, não teve nada disso. Então, Paulinho, eu queria te fazer uma pergunta. O que seria o marxismo hegeliano? Aquela história de tese, antítese, síntese, que você já tem um finalismo, você já tá... Aliás, o Marx várias vezes fala, o fim está contido no conceito. Uhum. Quer dizer, se você fala de Hegel, você tem um fim que está dado, e o fim é o socialismo. Se você sai da dialética, o fim pode ser a barbárie. Você não tem nada que está predeterminado. Porque isso foi uma coisa que a primeira vez que eu vi essa crítica foi o Delfim que fez. Aquela turma se acha portadora do futuro. Eu falei, puta. Então isso dá uma arrogância para esses marxistas, uma prepotência, uma opressão, porque se você é um burro que você não percebeu que o socialismo é o destino Como do se mundo. já tivesse Já tá uma visão determinado. determinística. Visão determinística. Porque, no fundo, a origem disso tudo está na discussão o que vem primeiro. Se o pensar existe antes do ser, ou é o ser que leva ao pensar? Se você acha que o pensar existe antes do ser, toda a história é a história do movimento do pensar em busca da autossuficiência. Uhum. Então tá dado, você vai para a autossuficiência. Você tem um determinismo. Daí místico, daí religiosidade. O Marx, sobre isso, no Sagrada Família, gosta disso. Ele fala, socorro! Né? Ele grita, socorro! Henrich, socorro! Porque ele diz, se é assim, se o pensar existe antes do ser, tudo que você vê ou é mera aparência do pensar, é o pensar se apresentando como não pensar, para você percebê-lo como pensar, tá certo? E ele fala socorro, ou então é encarnação do espírito, que ele também fala socorro. Então, essa coisa da dialética, ele fala, isso é misticismo. Ele arrasa com Hegel. Tá certo? E a tese do Colette, principal daquele textinho lá da coisa, é muito interessante, que ele diz o seguinte, olha, foi uma surpresa quando descobriram esses textos iniciais, porque eles não falam nada do que o pessoal falava sobre Marx e sobre Hegel. O que esses textos iniciais dizem é o seguinte, olha, não é verdade que o Hegel é um cara que tem uma coisa revolucionária e que ele apoiava o imperador por um compromisso pessoal. Na linguagem popular, assim, ele não era picareta, não. O Hegel era um cara sério. Ele apoiava o imperador porque a lógica hegeliana é conservadora. Sim. Se o real é reacional, o que é o imperador? O que é a encarnação da razão? No Hegel, a razão encarna no imperador. É por isso que ele é. Então não tem nada disso, de que é o compromisso pessoal. A lógica hegeliana é que é reacionária. Isso o pessoal apagou. Ele mudou epistemologicamente. Ele virou hegeliano no final. E eu pergunto, então foi a revelação divina que fez ele virar hegeliano. Deixa eu te indo um pouquinho para frente, mas se você não quiser explorar agora, você não explora. Como é que você vê o aproveitamento, a reflexão da Escola de Frankfurt
Não, Ah, não gasto tempo. Nem Não perco a meu discussão, a recuperação Não, de não, Hegel, não. o princípio do Não, reconhecimento. isso é bobagem. Isso aí eu estou com o Colette. Ele fala, Frankfurt é reacionário no sentido histórico-filosófico. Frankfurt tirou a questão da opressão, da relação capital-trabalho e passou para a tecnologia. O que é opressivo é a tecnologia. Eu nunca gastei tempo com isso. Não. E você acaba caindo no idealismo. A escola de Frankfurt é puro idealismo. Que, para mim, o que acontece? A lá Marx, do tempo todo, é o confronto. O comunismo, para o Marx, não é evolução da razão. O comunismo é uma necessidade prática de abolir o sufoco da vida. O que implica em você abolir a troca, porque a troca que gera propriedade privada é alienada, que tem imediatamente uma dimensão de equivalência, que tem imediatamente uma dimensão de valor, cuja existência sensível mais cômoda é o dinheiro. Então, o que você tem que abolir é a troca. Abole dinheiro, abole tudo. Por que ele fala? Por que dá esse problema todo? Porque para nós produzirmos, ao invés de sentarmos diretamente e combinarmos, tem uma coisa externa a nós, que é o dinheiro, que vai fazer a mediação entre nós. Então você não existe mais, eu não existe. Você é o outro, eu não tenho mais contato. Então, de você, o que eu quero é, com o mínimo de esforço, obter o máximo do teu esforço. Está posta a confusão, o conflito entre nós. Está posta a possibilidade de opressão. Então, o que você tem que acabar é com a troca. Marxismo com troca não faz o menor sentido. E é o que está acontecendo, né? Mas, Fábio, o que acontece é o seguinte: não existe modelo marxista. O que você tem são experiências práticas de libertação de opressão de uma esfera social sobre as demais. Cada um tem o seu receituário. Em cada lugar foi de um jeito. Porque tem uma coisa do Marx que é interessantíssima, que eu sempre me chama a atenção. Eu falo, o que o Marx diz? Ele fala, meu querido, depois que transformaram o comunismo e o socialismo em duas ideias, em dois princípios, em duas teorias, nada mais fácil do que criar uma relação dialética. Ele fala, não é. Comunismo é processo. Por que é um processo? Para nos livrarmos do sufoco da vida. Não é para ir à ascensão da razão. O comunismo não é o paraíso. Ele vai virar paraíso se você conseguir abolir a troca, se você conseguir abolir a alienação, fetichismo, tudo isso que vem da troca. Mas é um processo até que você comece a verdadeira história do humano. Porque hoje nós não somos humanos. Nós somos coisa. Nós somos coisas de carne e osso. Você está na pré-história da humanidade. Tá certo? Então, não tem modelos. O que foi a União Soviética foi a resposta que eles deram. O que você tem? Uma nobreza assassina, exterminando uma população, aquela guerra maluca, né? Os caras se viraram e derrubaram. Derrubaram, e aí, de novo, o Colette, eu sou fã do Colette. Depois eu falo o Colette virou assessor do Berlusconi, né? Mas nessa fase, então... Você não pretende fazer a mesma coisa, não, né? Isso ele já fez antes. Eu fui antes. Já fez antes. Eu comecei de lá. Quando eu era jovem, eu apoiava o CCC. Eu era... Mas também... O que eu era? Camada média carioca. Sim. Vem para São Paulo, pai milico, mãe professora, na ascensão. Você espera o quê? Eu era um garoto idiota, tolinho, bobinho. Essas coisas ridículas. A minha cabeça era uma cabeça de merda. Era um horror a minha cabeça. Tá certo? Por quê? Como Marx diz, você é fruto do contexto. O indivíduo só existe no contexto. Naquele contexto, eu só podia ter merda na cabeça. O que começa a mudar para mim foi na Bahia. Sei. Eu dei carona uma vez para uma empregada, peguei o carro do pai, um Opalão, a mamãe falou, leva ela que ela não está assistindo bem e tal. Aí fui levar a empregada em casa. Ela nos alagados, aquelas palafitas. Cara, eu me lembro que eu parei com o Opalão, aquela miséria, aquelas palafitas. Quando ela Faz abriu... lembrar a música do
daquele conjunto. Alagados. Exatamente. Paralamas. Paralamas do Sucesso. Na hora que abre a porta, o fedor, até hoje eu lembro do fedor. Nossa. Aí eu fiquei assim, Um lugar aqui. Fábio, foi assim um choque. Eu cheguei em casa em choque. Minha avó estava lá, eu falei, vó, você não acredita o que eu vi. Porque no Rio eu conhecia a favela, porque eu era amigo, eu jogava futebol no time de quando era garoto, com 10 anos. Você não tem noção. Eu subia o morro, ia. Não era uma coisa indigna como eu vi ali. A indignidade da miséria, primeira vez que eu vi foi nos Alagados. E aí eu comecei a pensar, falei, porra, quem criou essa merda não vai solucionar essa merda. Esperar que o sistema que gerou isso acabe com isso não vai acabar. Aí eu comecei a mudar. Aí virei esquerdinha, fiz todo o trajeto, virei stalinista até chegar no que eu sou hoje. Paulinho, quero fazer uma pergunta sobre o Lenin, mas antes eu quero... Peraí, o que eu parei? Eu parei disso, o que eu estava contando? Ah, do Colete, da União Soviética. Tá, mas deixa eu só te interromper. Uma coisa que eu quero não por ego trip, mas para te fazer uma homenagem. Eu vou fazer o concurso na PUC, né? Aí, como auxiliar de ensino. Aí varo à noite e tal, preparando a aula, expansão cafeira, origem da indústria. E me deparo com Vossa Senhoria. Iria dar uma aula. O Zé Márcio tal, estou prestando o concurso tal. Pô, eu tive a feliz ideia de falar, você preparei a aula, você assiste, você falou, tá bom, você é generoso. Aí você ouviu a aula, o que você achou? Zé Márcio, você estourou o quê? 1 hora de aula? Você estourou tudo. Aí você pegou, você precisa tirar isso, corta aqui, pá, pum, 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 pum. Aí você falou, repete. Você teve o saco de ouvir isso aqui, eu vou ser grato a você. Bom, eram 120 candidatos, 7 vagas. Eu entro em último lugar. E dos 7 aprovados, o primeiro lugar foi o Antônio Candir, né? Aliás, sumiu o Candir. Antônio né? Candir. Sumiu o Candir. Precisamos localizar o Candir e trazer aqui. Bom, e o primeiro a dar aula sou eu, porque o Aloysio Mercadante ganhou uma bolsa para ir para a Itália. E o único dos 7 aprovados que dava economia brasileira era eu. Então eu fui o último. Os últimos serão os primeiros. Aí eu fui o primeiro a dar aula. E isso eu sempre reconheço, sou grato a você. Desde ali ficamos amigos, né? Não, ali você tem que ter solo fértil. Se você não fosse bom, não adiantava nada. Tá certo? Não adianta. O que eu falei para você, você não ia conseguir fazer. É porque você teve a capacidade de entender. Né? Olha, quando eu voltei do governo para a USP, eu fiz o curso do Zeca Santos, de Teoria dos Jogos. Grande Zeca Santos. O Zeca é um cara maravilhoso, né? E aí acabou o curso, ele falou, Paulinho, o que você achou do meu curso? Eu falei, olha, Zeca, deixa eu te falar uma coisa. Em termos de conhecimento de teoria, não tem nada que de novo. Tudo que você explicou com teoria dos jogos, eu, como bom marshaliano, que me reivindico, explico com oferta e demanda, com o macho, explico tudo. Só tem uma coisa em que a teoria dos jogos é superior à teoria tradicional. Ele ficou animado, falando, o que é? Eu falei, é o seguinte, se você põe num jogo só puta velha, você chega no equilíbrio de Nash. Se você põe um amador no meio de puta velha, você não chega no equilíbrio de Nash. Ou seja, qual é a moral? A pior solução de puta velha é superior à solução de puta velha com amador. Você tem que tirar amador do jogo. Aí ele ficou meio decepcionado. Assim. Entende? Mas agora eu quero fazer a pergunta. O que você elogia no Lenin? O que você gosta no Lenin? Eu queria falar, posso falar depois? Porque esse ponto do socialismo da Rússia, o que o Colette diz? Olha, todos aqueles caras tinham absoluta convicção, consciência, de que o comunismo só existe como um fenômeno mundial. Eles vão lá numa circunstância, fazem a revolução. Fazem a revolução e esperam. E eles achavam que ia pipocar no mundo, que aquilo era só uma centelha. De fato, pipocou. Só que tem o seguinte,
foi abafado, inclusive, com sangue. Onde tentaram fazer, a burguesia foi lá e matou e passou fogo e não pipocou. Então, eles se viram diante de um dilema. Primeira alternativa. Aqui, pessoal, toma de volta, nós vamos voltar lá para o campo, entendeu? Daqui 20 anos, 30 anos, quando estivermos preparados, a gente volta e faz a revolução de novo. O que é uma imbecilidade. Ou então, você inventa a possibilidade, a teoria da possibilidade do socialismo num só país. Isso é uma invenção ideológica que os caras criaram para segurar a peteca. Porque o que significa? Você livrou aquela sociedade de uma nobreza assassina, você não pode deixar de essa nobreza voltar, que ia ser um horror para o povo. Então, aquilo lá foi uma resposta possível. E o que dá a briga Trotsky e Stalin? Os trotskistas são idealistas, são hegelianos, eles são delirantes, né? O Stalin é o homem pragmático. Ele tem que matar, vamos matar, acabou, não tem história. Ele não tem nenhum compromisso com valores, com ideais. O compromisso do Stalin era com a fome do povo. O que tiver que fazer em termos de truculência para acabar com a fome do povo, ele fez. Usando Béria. Tudo. Então, o que acontece? O pessoal fala, pô, eu falei, olha, antes de falar mal do Stalin, eu acho que vocês deviam escovar os dentes e lavar a boca. Porque toda direito social, trabalhista que você tem, se deve ao Stalin. É mesmo? Se não fosse o Stalin, você não teria... Veio o neoliberalismo, acabou a União Soviética, você tomou todas as conquistas sociais. Então, a conquista social que você tem não é fruto do movimento social, é fruto do Stalin. É ele que criou o contexto em que o movimento social no capitalismo tivesse vitórias. Entende? Então, o que tem lá não é modelo socialista, foi a resposta. Deu errado? Claro que deu errado. Né? Você quer copiar o Stalin aqui? Eu acho que é uma maluquice querer copiar. É a questão, no momento que ela se colocar, que você vai ter uma decisão. Você não pode vir com a verdade e buscar realizar essa verdade. Né? Não é isso. A solução vai ser dada em cada situação, em cada país, em cada momento, em cada coisa. Você vê as lutas de libertação da África. Pô, aquilo... Você tem um colonizador que fazia barbaridade. Pô, belga tem uma crueldade maluca, tá certo? Os britânicos, os presgreves, né? Os caras tiveram que, de 4, entrar em casa de costas, quer dizer, uma humilhação total. Aí vem o marxismo ocidental, essa turminha, né? E falar o seguinte, não vale, porque você, na África, você estava trocando o colonizador pelo governo, a opressão é do governo, é do Estado. Ora, faça-me o favor. O papel ideológico dessas escolas de Frankfurt, essas coisas todas, era de você negar a validade da União Soviética e a validade das lutas anticoloniais. Mas, Paulinho, deixa eu trazer até para os nossos internautas, aproveitar esse teu profundo conhecimento do teórico e do marxismo, etc., para usar a sua crítica histórica ao PT. Você faz Você não queria o Lenin antes? Eu queria, mas eu quero os dois. Quero os dois. Aí você responde na ordem que você preferir. Mas você tem uma crítica histórica ao PT? Você começou a falar. A crítica histórica ao PT vem... É uma coisa gozada, né? Eu já fiz autocrítica da crítica ao PT Porque o que acontece? Naquela época, a ditadura era muito forte. Então você faz uma frente ampla. Muito bem. O que faz o PT? O PT é uma criação do Golbery, do Couto e Silva, para dividir a frente ampla. Então, quando ele cria, ele vem na onda de se livrar dos problemas que tinha a frente ampla. Inúmeros problemas. Nós éramos babaca. Os caras nos usavam, roubaram pra cacete, fizeram um monte de merda. E nós lá, a frente ampla, frente ampla. A direita é muito mais esperta do que a esquerda. Sempre foi muito mais inteligente, muito mais perspicaz, né?
tem o dom, não é dom, mas tem o conhecimento das coisas de poder há muito mais tempo do que a esquerda. Então, o que acontece? Quando eles montam, eles dividem a oposição. E o que acontece? Os trotskistas vão para o PT. Os stalinistas ficam no MDB. Esse racha é desde aquela época. Tá certo? Então, por exemplo, lá na briga, a briga começa na eleição para o diretor da faculdade. Nós, a turma liberal e comunista, falou, olha, nós vamos juntar com a contabilidade e vamos fazer o diretor. Porque tradicionalmente era a direita que mandava. Aí falamos, olha, vamos dar a diretoria para o Martinho Maurício. Jornela é um cara, inclusive, direita mesmo, tudo, né? Mas ele é um cara aberto, topa uma aliança, vai dar espaço e a gente continua a fazer as coisas. Mas o pessoal do PT fechou com Benatti, que era da administração, que era a continuidade. Aí dá o racha. Nós, com o Maurício Martim, não vou lembrar, a gente fica velho, e eles, Aloysio, João Machado, toda essa turma, os eurocomunistas, lá o Valdir Quadros, esses caras todos, com o Benatti. Aí teve uma reunião no SEBRAP, uma reunião histórica no SEBRAP, que pau comendo, né? O Kiko, o Zé Francisco Lima Gonçalves. Que depois foi para a USP, né? Foi para a USP. E foi economista-chefe muito tempo no Banco Fator, Ele né? saiu de lá? Acho que ainda tá, né? Não sei. Tá lá. Acho que tá. Né? O Kiko era um cara... Grande cara. Ele e eu, a gente se matava para escrever texto político, a gente escrevia os textos, mas ficava bom, porque eu vetava as coisas que ele cunha, ele vetava as minhas coisas, e aí a gente chegava no Fica aqui um registro que o Kiko precisa vir aqui no podcast. O Kiko é muito bom. O Kiko, ele era uma grande promessa que a FEA tinha, achava, daquela garotada. E aí ele preferiu ir para o setor privado e tal, e saiu. Mas o Kiko é um cara brilhante, eu não tenho dúvida. Foi assessor da Zélia. Foi assessor da Zélia, né? E então o que acontece? Nós fomos para aquela reunião, o Álvaro Zini. Álvaro Zini Júnior. Álvaro Antônio. Saudoso, morreu cedo, hein? Morreu cedo, sim. Pois é. Né? E nós lá a Regina Gadelha, a Norma Casseb, nós lá no SEBRAP, né? O pau comendo, né? Aí uma hora eu provoquei o Chico Oliveira, que ele não falava nada, falava, pum, né? O Paulo Singe em cima do muro, né? Não se decidia, né? Aí eu provoquei o Chico Oliveira. Falei, não. Ele falou assim, mais uma vez, os revolucionários são derrotados. E saiu. Falei, porra, eu esperando, o cara dá uma âncora pra gente, o cara faz uma frase bonita, é coisa bem, né, de seita marxista. Fala uma frase bonita e sai. Porra, nós lá na luta, no sufoco, né, do dia a dia. O fato é que nós acabamos ganhando com o Martim Maurício. Quer dizer, tinha chance de você renovar, né? Mas o PT... Então, esse racha meu com o PT vem desde 70 e pouco. Histórico. É histórico. Não, mas e que crítica que você faz ao PT, numa perspectiva mais ampla? Você está fazendo uma crítica agora ao PT localizado lá na PUC, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu vou te contar uma história de um cara que foi meu aluno. Ele hoje é meu amigo, porque a gente foi morar num condomínio, encontramos ele. Ele e a namorada, que casaram, assistiam minha aula de mão dada, era gozadíssimo os dois, né? De mãozinha dada para assistir a aula. E aí, um dia, ele me convidou para ir almoçar na casa dele, a gente foi almoçar lá e tomamos e tal. Ele tomou um pouco a mais de vinho lá, que ele estava meio animado, aí emocionado. Porque ele virou um alto executivo, sabe, de multinacional, e ele falou, eu não gostava de você, eu tinha horror de você, eu saía da sua aula, ia para o Barusp, falar mal de você.
porque você batia no PT, você falava o PT vai se MDBizar. O destino do PT é se MDBizar. E eu ficava indignado, porque o pai dele era evangélico, de São Caetano, era metalúrgico. Falou, a gente passou fome por causa do Lula. O Lula era um deus para a nossa família, né? Era tudo. Aí eu entro na sala de aula, você descendo o cacete no Lula, chamando o pessoal de pelego, de não sei o quê. Você era um horror. Hoje, eu vejo você foi o primeiro cara a falar. Hoje eu quero pedir desculpas por ter te odiado tanto quanto eu te odiava. Tá certo? Porque, de fato, o traço burguês que você encontra, porque é o traço idealista. Quando você se move por ideais, você cai na religiosidade, na mistificação. O Marx, que eu entendo, ele não é um ideal. É tira essa porcaria de cima de mim. Tira essa coisa daqui. Você não vai mais me ferrar. É uma revolta, é o status quo. Não é uma coisa mística, valorosa, de genial, essas coisas. Não, nada disso. De sonhos. É o mundo real, né? Mas deixa eu... Desculpa, Não, não sei se você vai querer fazer uma pergunta antes disso, mas eu queria mudar um pouco o rumo da nossa conversa, porque aqui os nossos internautas têm gente de diferentes posições, visões. Desculpa, eu acho que você tem razão, acho que nós estamos falando para velho, né? Toda essa velharada aqui que lembra, que conhece, que fala. Eu falo um nome e o cara já vê, puf, a figura dele. Não, e depois do marxismo, tudo bem, com certeza uma corrente de pensamento muito importante, mas aqui você tem gente de... Tá bom, enfim, que seja. Qual é a relevância social do marxismo hoje? Bom, hoje em dia realmente perdeu muito, né? Perdeu tudo. Perdeu praticamente, é verdade. Mas, enfim, historicamente é importante, né? Até mesmo por por ter sido vamos dizer, uma visão que iluminou, que fez com que muita gente se colocasse, né, num processo de transformação social, e inclusive em vários países chegaram ao poder, etc. Então tem uma experiência histórica aí que, seja contra ou a favor, ou etc., né, não dá para negar a importância que isso tem na história da humanidade, né? Agora, isso é inegável. Isso é inegável, né? Seja o marxismo ocidental, seja anti-marxista, mas a importância ninguém vai negar. Agora, aqui, nem todos... Para muita gente, inclusive, marxismo deve ser uma coisa... principalmente o pessoal mais jovem, né? Deve ser uma coisa fora, quer dizer, é como você falar um pouco de Aristóteles, Platão, etc., né? Exatamente. Mas você tem uma outra reflexão, né? Até mesmo porque, gostando ou não, você virou economista, né? Como professor de economia, né? De economia brasileira, e aí tem toda uma discussão de que, bom, a nossa sociedade é capitalista, um capitalismo com as suas peculiaridades e tal, e houve, durante o século XX, e isso é uma questão, uma busca na sociedade brasileira por desenvolvimento, melhoria das condições materiais, etc. E aí vários dos chamados economistas se destacaram, né, nessa busca por um processo de desenvolvimento. Você tem uma reflexão sobre eles também, né? E vamos falar um pouco sobre eles, né? Seja o Inácio Rangel, que acreditava nos ciclos de Kondratiev, ou Celso Furtado. Sou fã do Rangel, hein? Eu sou um rangeliano de carteirinha. Não, tudo bem. Eu só não faço parte da seita, que virou uma seita aquele negócio do Rangel. Bom, eles ficam bravos comigo. Eu digo, vocês viraram uma seita. Porque o Rangel, ele o olha... próprio Delfim, né? o próprio Delfim. Você olha, o Rangel é um cara que olha para trás e ele passa um fio lógico. Sim. E para. Dali para frente não tem mais como continuar. Ele é uma boa racionalização do que aconteceu. Eu acho a melhor de todas. Acho que ninguém supera ele na racionalização. Mas transformar isso num modelo é que eu acho que aí é um misticismo. Sim. Complicado. Tanto que não avançou muito. Você acha que o que Elias Jabbour, por exemplo... Eu acho um equívoco. Essa turma do Elias mesmo, né? Que é a turma lá da Federal de Santa Catarina e tal.
É um pessoal. O Armen. O Armen especialmente. O Armen parou de me chamar, porque eu ia lá e batia no PT, e ele era petista, ele ficava mais ou menos, toda vez que encontrava, falava, Paulinho, você tá muito reacionário. Falava de boca cheia, você tá um reacionário. Eu dava risada, porque é um cara do coração desse tamanho, um cara legal. Mas a pergunta do Arthur, você podia até começar com o Delfim, porque você... Eu tenho um texto que eu publiquei no livro da Federal do Maranhão sobre o Rangel. Eles fizeram um livro lá comemorativo que eu mostro as semelhanças entre Delfim e Rangel. É impressionante. As teses do Delfim são as mesmas do Rangel. Eu fiz até um texto mostrando isso. Porque são dois caras argutos que estão olhando para a realidade sem idealizações. Entende? Quando a CEPAL falava que os problemas estruturais impediam o desenvolvimento, que tinha que romper, o Rangel, o cara que falava, não, que nada. Você tem uma burguesia nova, dissidente da burguesia, com traços feudais, que vai para frente, né? Essa história de inelasticidade da oferta agrícola, não, o latifúndio paulista é super desenvolvido. Quer dizer, eram caras que estavam olhando para a realidade sem ideias preconcebidas. Porque essa esquerda cepalina importou estudos que foram desenvolvidos lá para o Chile. Eu acho o trabalho do Oswaldo Sunkel sobre inflação a coisa mais brilhante que eu já vi. Foi feito com a ajuda de um cara chicaguiano, Jorge Almada, que ele fala, não, o Almada que me ajudou muito, era um chicaguiano. O que o Sunkel faz? Ele separa a inflação em choque e mecanismo de propagação. Quebrou, é isso aí. Você tem um choque, você tem mecanismo de propagação. Então o pessoal fica discutindo o mecanismo de propagação, né? E perde a perspectiva do que gerou o choque. E o mecanismo propaga o choque, ele não propaga uma coisa nova. Daí vem meu racha com os caras da inflação inercial. Porque na inflação inercial, a inflação está só na tendência, está no mecanismo de propagação, ela não tem mais nada a ver com choque. Portanto, é uma inflação que não tem conflito distributivo. Porra, impossível. Se ela não tem conflito distributivo, o que dá? Dá o plano cruzado. O que foi o plano cruzado? Separou todo mundo num dia, levou todo mundo para o nível médio da remuneração, que compatibilizava o conflito distributivo, trancou todo mundo, congelou todo mundo ali para pagar a memória inflacionária e falou, vamos para frente. Deu no que deu. Por quê? Porque o conflito distributivo, o valor real médio das remunerações, não é um valor desejado. O vetor de preço relativo de equilíbrio não passa pelo valor real médio desejado. Passa por aquilo que o Simons, nos anos 60, tinha falado. Todo mundo faz do pico prévio de renda real um objetivo que você não quer abandonar. E os picos prévios são incompatíveis. Sim. A única forma de contabilizar é a média. Então, o cruzado é um programa simonsiano. Tá certo? Por que foi era o Chico Lopes. O pai do cruzado é o Chico Lopes, não era o Pércio Arido e o Lara Rezende. Porque o Pércio Arido e o Lara Rezende estavam trabalhando com a moeda indexada e eles não queriam congelamento, eles não queriam interferir no mercado. Aí o Chico Lopes deu um truco, falou, truco, se você deixar o cara escolher sair da moeda velha para a moeda nova, ele vai pular numa hora que ele esteja num pico de renda real e você vai introduzir na moeda nova um conflito que não existe na nova. Um conflito, você vai trazer o conflito da velha para a moeda nova. O programa de vocês está furado. Aí eles aplicaram o programa. Quer dizer, foram honestos, né? Isso eu falo como um elogio, foram absolutamente honestos. A proposta do Chico era o choque heterodoxo. É o choque heterodoxo. Aí eles fizeram isso, no desespero. Não estou tendo a postura de intelectual que olha e fala certo, errado, não. Naquele sufoco, no jeito que estava, os caras fizeram o que deu, gente. Para com isso. Eu tenho horror do intelectual que olha para trás e com o olho de hoje julga o passado. Não, isso está errado metodologicamente. Naquele sufoco eles fizeram o que deram e fizeram muito bem. E ajudou na pedagogia dos agentes econômicos para o futuro, no plano real, entenderem. O que ajudou foi eles perceberem, porque o que era o RV?
era organizar a fila. Entende? O que o plano real é o cruzado com a fila organizada. Em vez de fazer com a força, eles organizaram a fila. E o plano cruzado, o real, dá certo, não pelas novidades heterodoxas, entre aspas, mas porque foi o Gustavinho jogando o juro lá para casa do cacete, câmbio embaixo. E tinha reserva. E tinha, Reserva. mas mesmo que não tivesse, com aquele câmbio você fazia. Quer dizer, inundou de dinheiro, o câmbio baixo, ele segurou. O sucesso do real tá nas medidas ortodoxas. É juro alto e câmbio baixo que segurou a inflação. Tá certo? Então, de fato, hoje, que bom, que deu certo, não sei o quê, papapá, mas eu acho que na hora que você para com as medidas ortodoxas, acabou. Acabou. A explosão não é Dilma, não é porque você saiu da ortodoxia. Mas deixa eu insistir numa pergunta. Você fez uma análise crítica do PT, mas localizou ela fundamentalmente na PUC. Eu queria que você, a tua capacidade analítica e a tua capacidade crítica, analisasse o PT na política brasileira, entendeu? O problema com o PT é que quem estudou o Lenin, né, sabe que o Lenin passou a vida brigando com os populistas. O programa da esquerda brasileira, da esquerda petista, é o programa dos populistas. Então, o capitalismo se afoga em poupança, falta de mercado, distribui renda. O Lenin fala, vocês estão loucos. O capitalismo não tem problema de realização da mais-valia. O que entrava o capitalismo é a queda da taxa de lucro, fruto da elevação da composição orgânica do capital. O mercado para o capitalismo não é um mercado de bens de consumo. O mercado é um mercado de bens de produção. Tá certo? O mercado que você tem que fazer é investimento. O foco é completamente diferente. Essas medidas da esquerda petista, que é a esquerda dominante, são medidas falhas, que o Lenin passou a vida dizendo que era tudo errado. O pessoal tem como guia a Rosa de Luxemburgo. E o Lenin passou a vida falando, Rosinha, você não entendeu. Você não entendeu, Rosinha. Se as pessoas lessem o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, você veria que nenhum leninista pode aprovar as propostas da esquerda brasileira. Tá certo? Por exemplo, Fernando Henrique. Fernando Henrique, que ele dependesse de desenvolvimento, Com o Faleto. ele deveria ter feito pelo menos uma referência à nota de rodapé ao Lenin, porque a tese não é dele, a tese é do Lenin. O Lenin diz, olha, a exportação de capitais é a forma como o capitalismo se espalha pelo mundo. Tá certo? E isso significa que o capitalismo leva o desenvolvimento para o mundo. É a tese do Fernando Henrique e do Faleto. E eles não fazem uma só citação ao Lenin. Não, tem uma citação. Aonde? Então me diz que passou Não, tem. desapercebido. Tem uma. Olha que eu procurei. Não, tem uma citação. Olha que eu procurei Talvez lá. até oriunda do próprio Enzo, mas que tem. E, bom, eles têm a vantagem, aí não querendo defendê-los, deles... Não pode defender, não tem problema. Não. Eu não vou brigar com você por não. isso. É o seguinte, Muitos anos de amizade eles para brigar por eles fazem um ajornamento. A crítica que eles fazem à CEPAL, né? É claro que não é que a CEPAL teve uma miopia. Eles escrevem isso nos anos 60, no final dos anos 60. O manifesto da CEPAL é de 49. Né? Aí surgiu um fato novo, que é a migração das multinacionais para a periferia. Então, o capítulo 4, Dependência e Desenvolvimento, a internacionalização do mercado interno, não é? É produto de uma migração que lá em 49 não... Eu acho que aqui tem um problema. É o seguinte, sim, o capital internacional ele se expande para os países da periferia, mas como isso se manifesta em cada situação pode ser algo muito diferente. É só a gente pegar o Sudeste Asiático e o que a China fez, porque também trouxe muito capital estrangeiro, e gerou um movimento de desenvolvimento, industrialização, aumento da renda per capita, né? Baseado no capitalismo. Tá?
E aqui na América Latina, depois do final nos anos 80, todos os países entraram em crise, crescimento baixíssimo. E nós estamos há 40 anos com um crescimento na América Latina. Talvez o Chile tenha, mas o Chile é uma economia muito pequena, mas enfim, talvez seja a única exceção, um país que cresceu em média uns 4, 5% ao ano, que não é uma taxa ruim. O resto foi um desastre, né? Seja a Argentina, o Brasil, o México também é uma história muito complicada, né? E o capital estrangeiro deixou de vir basicamente para criar a produção capitalista moderna e tal, e se tornou um capitalismo, em muitos casos, um capitalismo rentista, né? Então, e aí você tem, no mesmo período, você tem no Sudeste Asiático um crescimento muito forte. Quer dizer, então, acho que aí, eu acho que o Dependência e Desenvolvimento tinha uma visão extremamente otimista sobre o capital estrangeiro, que pode ajudar ou não, né? Agora, você tocou num ponto que eu acho importante, que é por que dá errado no Brasil. Eu acho a tese da Norma Casseb de doutorado um brinco. Eu sou fã de carteirinha daquela tese. Na realidade, é gozado. Ela começou isso numa dissertação de mestrado na PUC, orientada pelo Paulo Singer. E o Paulo Singer não queria deixar ela ir para a banca, porque a dissertação de mestrado dela inviabilizava o PT. Ela faz um estudo do custo de reprodução da força de trabalho. E o que ela mostra? Que você não tem investimentos que reduzem o custo de reprodução da força de trabalho. Então, isso serve de entrave. Toda vez que você acelera, ou você gera inflação, ou você gera problema externo. A raiz, e aí ela é marxista, raiz, você tem que olhar para o custo de reprodução da força de trabalho. Até hoje, o que você tem? Porque se você for mexer no custo de reprodução da força de trabalho, a primeira coisa que você tem que fazer é quebrar os blocos de capital com a renda da terra urbana. Você tem que baratear transporte, para você ter um capitalismo, você tem que ferir interesses de oligarquias consolidados há muito tempo. E você acha que é o PT que vai? Você acha que é o Boulos que vai meter mão no sistema de transporte, nas construtoras? Não vai. Quer dizer, Paulinho, esse país está escravizado. Foi interessante que você toca no Boulos e nós estamos há 2 dias do primeiro turno, não é isso? Domingo, 2 dias, 3 dias. 2 dias. 2 dias. Eu queria que você pudesse, com a tua capacidade analítica, que é profunda, e a experiência dos teus cabelos brancos, o que você enxerga, né? O que vai dar essa... Olha, não quem você vai votar, mas o que vai... Não, eu voto em Itapevi. Eu sei disso. Eu não tenho esse drama. Quem que você acha que leva? Porque tem esse fenômeno, esse menino, esse fenômeno novo, né? Que sem entrar no mérito se ele é bom ou se ele é ruim, ele é estranho, né? O mundo digital, que para mim, eu sou um cara do século XIX. Não é o mundo digital. Como é que se analisa o processo? Eu acho que esse negócio dele é porque ele é o espírito do bolsonarismo. Ele mata o Bolsonaro. Porque essa truculência dele é a truculência do público bolsonarista. É um pessoal agressivo, é uma turma que ganhou dinheiro na época do PT e tem ódio do PT, quer se livrar do PT para dizer que ele é que é bom. Quer dizer, é uma truculência, de uma virulência. Mas você acha que ele tem chance de ir para o segundo turno? Eu acho que ele tem chance. O problema do Marçal é, por exemplo, se não der ele, se der Boulos ou Ricardo Nunes, é a mesma coisa. A máquina da prefeitura, a gente que tem experiência do setor público, é grande, é eficiente, ela anda sozinha. O prefeito importa pouco. Concorda comigo? Quer dizer, então se der um ou outro, não vai ter grandes coisas. O cotidiano ela opera.
Mas se der o Marçal, eu tenho medo que ele faça o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro veio para destruir tudo que tinha no Estado. A primeira coisa que o Bolsonaro fez foi destruir o Conselho Nacional da Alimentação Escolar. Ele veio para destruir. Ele segurou a verba de merenda escolar por 4 anos. Quer dizer, é um negócio doentio. Esses caras têm ódio do Estado. Eles querem quebrar, eles querem destruir tudo. Agora, o crescimento dele nesses últimos dias é um negócio que vislumbra a possibilidade dele ir para o segundo turno, né, Olha, o Marçal? Isso fica visível. Você conhece, você sabe analisar, você aprendeu com o José Tiassi, quis analisar Isso. analisar as enquetes, né? Esses eleitorais. Não, o que acontece é o seguinte, se você tiver uma boa amostragem, você percebe antes. Porque quando foi, eu me lembro bem da campanha do Leiva, né? João Leiva. João Oswaldo Leiva, um cara sensacional. O cara, fã do Leiva. Era um homem do Quércia, né? Era um cara afetivo. Todo mundo que eu conheço achava Gostava que o Leiva dele. era um cara legal. É. Não conheço ninguém que fala, não, E Leiva não. ele era legal mesmo. Ele era legal, ele era um cara muito boa gente. E o que a gente observou? O Maluf estável, a Erundina e o Leiva crescendo. Aí a gente observou que quando a taxa de crescimento do Leiva crescia, a taxa de crescimento da Erundina caía. Quando a dela crescia, a do Leiva caía. Aí nós falamos, olha, é o seguinte, você tem que tomar voto da Erundina. É ela, porque se somar os dois, passa o Maluf. Aí o Tiassi falou, você põe o Guizo no Leiva. Tiassi Kirsten. Aí ele foi lá ao banco, me lembro bem, o Tiassi, o Leiva e eu. Ele falou, o Tiassi falou, O banco é o Badesp. Badesp, o Paulinho vai te falar. Aí eu falei pro Leiva, falou, olha, Leiva, o que a nossa observação diz é que ninguém tem dúvida que você é o mais preparado. Ninguém tem dúvida que você é um bom cara, você é isso, tal, tudo tranquilo. O que as pessoas querem saber é quem é o Leiva. Que concepção de mundo, de sociedade o Leiva tem. Aí ele falou, de jeito nenhum. Os marqueteiros estão falando que não toque em política, que o povo está cansado de política, que não sei o que lá. Tá bom. Aí você vai abrir a cabeça, dar uma porrada, abrir a cabeça, não vai. Aí descemos, acompanhamos ele até o carro, voltamos na subida. O Tiassi encostou e falou, perdemos a eleição. Na mesma época, o que a gente imagina? Que a Erundina, a turma da Erundina, tinha o mesmo diagnóstico. A Erundina começa a radicalizar para a esquerda. Ela começa a falar de sociedade, de um mundo diferente. O que aconteceu? Erundina levou. Então, se você vem acompanhando antes, já dava para prever que ele... Prever não, projetar. O Tiassi fala prever, porque o Tiassi tinha o... Que o Tiassi, Projetar. Projetar. Ele só falava em projeção. Né? Já dava para projetar esse crescimento. Do Marçal? Do Marçal. Tá certo? Por quê? E o Tiassi, eu aprendi muito com o Tiassi. O Tiassi é um cara que dizia assim, a realidade prova qualquer teoria. Então você chegava com os dados e falava, nem abre. Primeiro me convence. Aí você tinha que convencer. Ele falava, legal. Agora vamos ver se os dados rejeitam a sua hipótese ou não. E aí o dado confirmava. Ele ficava assim, ele morria de medo de ser enganado pelos dados. Mas então isso aqui e aquilo, ele ficava buscando evidências que corroborassem o dado. Ele tinha horror do dado. Ele fala, se você bobear, o dado te engana. Tá certo? Então, o que acontece? Eu acho que o Marçal é a cara desse bolsonarismo. Por isso ele ia crescer. E quando é a cara, ele é o representante, essa parcela do eleitorado que é truculento, que tem no Ricardo Salles, no Feliciano, esses caras todos perceberam o seguinte, é a nossa chance. Ou a gente... Eles chutaram a bunda do Bolsonaro, largaram e foram atrás do Marçal. O Marçal é um cara que tem base social, sim. Agora, se é ele ou o Ricardo Nunes... Eu acho que o que está acontecendo com o Ricardo Nunes é o mesmo que aconteceu com o Alckmin. Polarização, o Alckmin diz, eu sou o cara do bom senso.
tum, dançou. Quando está polarizada, não tem cara do bom senso. Não é verdade, isso é delírio da burguesia, da elite chique, que o bom senso... Não, e se o cara vai pro segundo turno, ele vai dar um banho no Boulos, né? Olha, não sei, porque também não menospreza o Boulos. Porque muita gente do Ricardo Nunes vai ter que migrar para o Boulos. Porque o inimigo a destruir é o Marçal. Então, quem tem medo da destruição do Estado que essa turma bolsonarista vai fazer, tem que ir para o Boulos. Tá certo? E se ele é melhor, não faz mal. Deixa, a máquina toca, a máquina... O Boulos não vai destruir o Estado. Ele não é comunista, ele não vai ferir esses interesses. Não. Você quer ver uma coisa interessante? Eu até lá no Mangaba conversa com o Silvio Costa. Eu achei aquilo interessantíssimo, daquele site 72 horas. Eu fui fazer a distribuição de dinheiro que ele mostra. E o que acontece? As candidatas do PSOL a vereador ganharam R$300 mil cada uma, em média. Os candidatos ganharam R$90 mil em média. Até falei, Deus me livre ser candidato a vereador pelo PSOL. Então, o PSOL é um partido das mulheres, a distribuição do dinheiro diz, né? Portanto, é um partido burguês, chique. Não é por acaso que o Boulos é mais votado nos bairros chiques e não na periferia, tá certo? É essa que é a coisa. Ele não vai destruir, ele vai tocar, ele vai ser conivente com esses grandes blocos. Por quê? Porque é a história do PT. O PT não fere os interesses da burguesia. O PT é um partido que aconchega. Ele dá esmola para segurar o PT. Se eu fosse de direita, eu seria petista. Lula é meu ídolo. Porque ele é o cara, ele é o cara que mantém a dominação de classe, dando esmola e abafando a revolta popular que podia mudar alguma coisa. Meu problema com o PT é isso. Ele não é um partido comprometido com a emancipação do povo. Ele é um partido comprometido com a ordem vigente, onde ele administra como é que você vai segurando a miséria que vive em São Paulo. Quer dizer, você tem uma miséria maluca em São Paulo, uma miséria maluca no Brasil, e o PT é o cara que fica segurando essas coisas. O PT é um partido burguês e chama isso de pragmatismo. Ele esconde a ideologia burguesa dele, porque se você falar, não, esses caras têm que ir pro cacete. Pô, não, aí fere meus interesses. Então o PT permite que eu, burguês egoísta, apareça como um burguês generoso. Por quê? Porque eu digo que sou amigo dos pobres, dou esmola para os pobres, mas nenhuma medida que ameaça o meu privilégio de classe. Esse aqui é o meu problema com o PT. Então, aí esses marxistas que se dizem petistas, aí eu acho um horror. Eu acho que marxista não pode ser petista. Pode votar no Boulos? Pode. Aí vem Lenin, vamos fazer, e vamos apoiar o Boulos, mas tem que falar, o Boulos é uma merda. Você não pode enganar a massa. Mas é o que temos. É o que temos. Agora, o racional é vamos apoiar Boulos contra Marçal. Entendeu? Essa que é o meu racha com o PT e com essa esquerda chique petista. O Mateuzinho está fazendo sinais de que o tempo estourou. Eu queria, Paulo, antes de encerrar e passar a palavra para o professor Arthur, que você prometesse para nós voltar, porque faltou muita coisa. Foi uma aula de economia, de política, de leninismo, de marxismo. Foi brilhante. Então, fica aqui a sua promessa de voltar. Tá bom? Eu prometo aumentar o jeton, inclusive. Eu já falei para trocar por hoje não pode, mas você leva uma grande garrafa de vinho que a gente vai comer no Camelo, naquela pizza do Camelo. Ainda hoje. Não, hoje não posso tomar o vinho. Ah, tá bom. Mas você pode ir na pizzaria. Não, vamos comer. Vamos lá. Arthur, a última palavra. Bom, eu só tenho a agradecer para o Paulo, foi muito interessante. Eu acho apenas uma pena que essa segunda parte, quando a gente ia discutir mais o Brasil e tal, e menos Hegel versus anti-Hegel. Mas ele vai voltar. Ficou com um tempo muito reduzido. E com certeza essa é uma discussão muito interessante que infelizmente ficou cortada. Mas, como disse o Zé Márcio, e já conseguiu a sua promessa, nós continuamos numa outra oportunidade. Então, agradeço a todos pela
Bom, oportunidade eu da não discussão. vou agradecer o convite, porque eu não tenho moral judaico-cristã. Eu vou falar do meu contentamento, porque como eu acho vocês do cacete, gente boa, da melhor qualidade, ter achado que eu tenho qualidade para vir aqui, eu só posso ter contentamento. Você tem qualidade de sobra. Né? Eu quero dizer do meu contentamento de que vocês tenham me trazido para conversar com vocês. Deu Tá certo? uma aula magna. Foi legal, de fato, eu partilho da sua preocupação, Arthur. A gente falou muito para nós velhos, né? Coisas que, para quem é da nossa geração, fala, tal, o cara, eu falo, não, o cara já vê, já lembra quando era jovem e tal. E para a meninada não faz o menor sentido, né? Porque isso é uma vitória da burguesia. Matar a história é fundamental para a dominação ideológica. É o presente perpétuo do Guy Debord. E hoje que você vê é o presente perpétuo do Guy Debord. Então, concordo, é uma autocrítica, porque eu também contribuí. Fala mais devagar o nome do autor para a turma gravar. Guy Debord, Guy Debord. A Sociedade do Espetáculo. Sociedade do Espetáculo. Guy, né? Gui, né? Gui com Y. Gui. Né? Então, eu sou cúmplice, né? Erramos todos, nos empolgamos, acabamos sendo egoístas, né? Porque estavam gostando do papo e deixamos ele correr. Não tivemos o olho, que é a mesma crítica que eu faço a esses intelectuais. São egoístas, não têm o olho da perspectiva do outro. Mas você vai voltar. Volto, será um prazer. Tá bom, perfeito. Obrigado a todos. Ótimo, obrigado. Obrigado, Arthur. Obrigado.